A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em 2024, mais de 2 bilhões de pessoas em 60 países vão votar em eleições gerais ou municipais, incluindo o Brasil. Será a primeira vez em que as campanhas terão à disposição ferramentas de inteligência artificial que ajudam a baratear a produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo também podem ser usadas para gerar informações falsas. Por isso, no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma série de regras para o uso dessa tecnologia nas eleições municipais. Para discutir esse assunto, o USP Analisa conversa com as professoras da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, e com o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. Eles que também integram o Grupo de Estudo Direito e Tecnologia, o TecLaw, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professores, sejam muito bem-vindos novamente à USP Analisa. Muito obrigada, Thaís. É uma alegria enorme, né, a gente participar sempre desse USP Analisa, ainda com temas tão instigantes como esse. Quero cumprimentar aqui especialmente meus amigos, companheiros de pesquisa, a professora Cristina, a professora Evandro e todos que estão acompanhando o programa, né, e parabenizar aí pelo interesse no tema, porque é necessário conscientizar, né, sobre essas questões. Olá a todos, obrigada, Thaís, é sempre um prazer estar aqui no USP Analisa, e hoje o tema realmente está quente, né, porque o debate sobre a IA e as eleições é algo que cada vez mais está sendo discutido, ainda mais com os deepfakes, então é um grande prazer estar aqui com todos. Olá, Thaís, muito obrigado, cumprimento vocês, nossos ouvintes, nossos colegas aí do IEA, muito feliz de estar aqui nesse tema envolvente nesse ano, eleições municipais chegando, uma nova geração de inteligência artificial também vindo. Isso dá uma discussão boa, um tema bom para a gente conversar aqui no rádio e em casa também, por que não, né? Com certeza, professores, não vai faltar discussão para a gente aqui. Bom, o uso de tecnologia no contexto das eleições passou a trazer uma preocupação maior a partir de 2018, quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica. Para os nossos ouvintes que não lembram, esse escândalo envolvia a coleta de dados de usuários do Facebook por meio de um aplicativo que pagava por respostas a uma pesquisa sobre hábitos digitais. Esses dados foram usados posteriormente para influenciar a opinião de eleitores de vários países durante eleições locais. De uma forma geral, o que mudou de 2018 até um pouco antes da popularização da inteligência artificial em termos de regulação do uso de tecnologia nas campanhas eleitorais, principalmente pensando em questões como mídias sociais e proteção de dados? Eu acho que um ponto que mudou bastante foi a pandemia que veio nesse tempo e intensificou bastante o uso dessas redes sociais, de comunicação à distância, porque sem poder se deslocar fisicamente, as pessoas acabaram se dedicando mais do que antes, né, a essa comunicação à distância. E aí, muito bem lembrado esse caso, Cambridge Analytica, Thaís, só para a gente recordar um pouquinho, alguns detalhes para a gente ver a gravidade da situação, né? Então, o Facebook, ele afirmou em 16 de março de 2018 que ele recebeu informações do pesquisador, né, que era um professor pesquisador em neurociência cognitiva e comportamental da Universidade de Cambridge, por isso Cambridge Analytica, né, e ele criou então um aplicativo, This is Your Digital Life. E aí, a partir desse aplicativo, ele calculava as predileções de personalidade dos usuários. Mas para ele calcular essas predileções, ele precisava acessar dados dessas pessoas. E aí ele, então, divulgou um teste de personalidade. E aí um primeiro alerta, né, Thaís? Porque muitos aplicativos hoje são disponibilizados nas redes sociais e às vezes de uma forma assim ingênua, esses aplicativos se vendem como algo, olha, vamos envelhecer uma foto, vamos mudar uma foto, ou às vezes alguns testes para saber, né, qual a sua predisposição para ser um milionário, enfim. Esses testes que aparentemente parece que são inofensivos, mas veja, esse aplicativo também, This is Your Digital Life, que calculava predileções,
padrões aparentemente inofensivos, mas que ele, então, pedia um consentimento nos seus termos, e as pessoas, os usuários, não leem esses termos, porque realmente são muito longos, cansativos, e nos termos estava lá que os usuários, ao fazer login nesse aplicativo, ele teria que fazer por meio da conta do Facebook, e ao fazer isso, então, ele consentia que o criador dessa aplicação, This is Your Digital Life, teria acesso aos contatos no Facebook. Isso, então, escalonou uma forma de coleta de dados pessoais que, inicialmente, uns 270 mil, aproximadamente, usuários, passou a representar 87 milhões de perfis que foram vasculhados por essa aplicação. Então, esse primeiro alerta, né? Muitas vezes a gente está usando as redes sociais e se depara com algumas aplicações de forma ingênua, mas a gente tem que ter uma consciência de que não existe almoço grátis, então alguma coisa está sendo feita ali para essa aplicação, né, circular. Agora, além da pandemia, o que mudou para os dias atuais, se a gente pensar, infelizmente, quanto à prática, não mudou muita coisa, né? Então, a gente continua constatando a disponibilização desses aplicativos, que muitas vezes as políticas de proteção de dados, termos de uso, ignoram totalmente princípios e fundamentos, desde proteção de dados até direitos básicos constitucionalmente garantidos. Então, realmente essa prática não mudou muito. E daí a importância da regulação. E aí, na regulação, algumas coisas mudaram, como a gente pode detectar na seara do direito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já elaborou algumas resoluções, que a gente depois pode até conversar sobre elas, mas, assim, o que é importante é que essas resoluções trazem alguns limites para o tratamento de dados de eleitores, impulsionamento. Então, isso foi uma coisa boa, né? Mas ainda precisa avançar muito nesse tema. Agora, quanto aos avanços tecnológicos, muita coisa mudou, né? E aí, realmente, os avanços tecnológicos, eles não param e são cada vez mais desafiadores. Então, por exemplo, desde a criação de um vídeo totalmente por inteligência artificial, que é algo bem sofisticado, até algo um pouco mais simples, que é a edição de texto por ChatGPT, por exemplo. Então, a tecnologia avançou bastante. E aí, o regulador, o legislador não consegue acompanhar na mesma velocidade, né? Esse é um grande problema. No final de 2022, foi lançado o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de responder questões sobre temas variados e auxiliar na execução de tarefas. Quais os principais pontos que essa ferramenta adicionou ao debate sobre o uso de tecnologia nas campanhas eleitorais? É uma ótima pergunta essa, né? Estávamos comentando do Cambridge Analytica, né, de 2018, e para 2022, foi o lançamento do ChatGPT, a gente teve um intervalo aí de apenas 4 anos. Nesses 4 anos, realmente, muita coisa mudou, né? E a gente está ainda aproveitando essa mudança até hoje. Só para contextualizar um pouquinho, o que a gente tinha e ainda tem na época atual, para fazer uma busca na internet, a gente tem esses buscadores comuns que a gente coloca as palavras-chave, e o buscador traz textos, links, vídeos, áudios, em que a gente mergulha nesses documentos, lê os documentos, ouve, vê esses documentos e extrai uma eventual resposta. Com esse ChatGPT, que é essa ferramenta de inteligência artificial, né, que foi criada no final de 2022, ela é capaz de gerar texto e entender o texto que a gente sugere como pergunta. Então, a gente pode, diferentemente do buscador simples, a gente pode escrever um texto, escrever eventualmente uma carta, alguma coisa, e o ChatGPT e outros buscadores semelhantes fazem a operação desejada sobre essa carta, sobre esse texto, traduzem o texto, melhoram o texto, tiram erros de linguagem, enfim, é uma mudança muito grande, né? Esses buscadores, eles têm, assim, em tese, um funcionamento relativamente simples, para colocar aqui algo simples para a gente pensar, mas eles foram criados buscando textos disponíveis na web, todo quanto é documento digital, basicamente, livros, sites, jornais, e foi criada uma máquina com uma capacidade de prever palavras futuras, né? Algo bem similar nos textos, quando a gente digita uma mensagem no celular, que ele sugere a palavra, ou sugere a palavra seguinte, alguma coisa assim, só que com uma capacidade de previsão muito longa, né, de 500, 600, milhares de palavras à frente. Então, esse que são o que a gente chama de modelos de linguagem atual.
Esses modelos de linguagem, eu fico até feliz em dizer isso, não tem 2 anos ainda, né? Então, nós estamos vendo o início dessa evolução da IA aí e muito está por vir. Mas, sob a ótica aí das eleições municipais, Thaís, eu vejo essas máquinas, essas ferramentas, assim, com muito bons olhos, e eu acho que também os eleitores e os candidatos deveriam ver dessa maneira, né? Porque, como eleitor, por exemplo, vai ser possível você usar uma máquina dessa para, por exemplo, obter o programa do candidato. Eu digo vai ser possível porque essas máquinas, como elas têm que aprender com uma quantidade grande de documentos, elas não são assim atualizadas todos os dias, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, você, para não ficar buscando lá e lendo o programa, a máquina pode trazer o programa para você, ler o programa para você, resumir o programa, caso você não queira ler todas aquelas laudas, você pode solicitar os principais pontos do programa, simplificar o texto, alguma coisa assim, né? Buscar informação sobre o candidato. Então, acho que tem muitas maneiras com que o eleitor pode se beneficiar e ganhar informação, ganhar conhecimento sobre a plataforma do candidato, do partido. E o candidato também, né, Thaís? Porque você sabe, hoje, os candidatos, eles têm que se expor nas mídias sociais, por exemplo, e elas exigem vários formatos. Algumas exigem formatos mais longos, como, por exemplo, um podcast ou um vídeo. E o candidato pode buscar auxílio no ChatGPT para geração de um discurso, eventualmente resumir aquele discurso para fazer um programa menor, um short para divulgar no YouTube, divulgar no Instagram, alterar a proposta de acordo com a plataforma que ele tem ou da plataforma do programa, né, do partido, né? Enfim, implica até numa redução de custo com assessores, com redatores. Eu acho que se a gente pensar no auxílio que ele pode trazer ao eleitor e o auxílio que ele pode trazer ao candidato, a gente vê, no final das contas, um equilíbrio maior entre os eleitores, todo mundo basicamente podendo reunir as condições, se não ótimas, mas boas para votar e escolher o candidato, e os candidatos também, né, pelas condições financeiras diversas entre eles, tentarem se aproximar com o auxílio dessas ferramentas de inteligência artificial. O ChatGPT é uma delas, estamos focando aqui, a gente pode falar de outras mais tarde. Mas eu acho que no global, Thaís, a gente sai com uma democracia mais fortalecida, com mecanismos desse tipo. Eu acho que é uma grande vantagem que a computação está trazendo para nós, cidadãos. É isso que a gente espera, né, professor, que ajude a fortalecer a nossa democracia. Em março, como a professora Cíntia mencionou, o Tribunal Superior Eleitoral oficializou uma série de regras para o uso da inteligência artificial nas campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores para as eleições municipais desse ano. Basicamente, elas tratam da identificação do conteúdo gerado por inteligência artificial, da proibição dos chamados deepfakes e da restrição ao uso de chatbots e avatares. Qual a análise de vocês sobre essas regras? Vocês acreditam que elas vão conseguir proteger o eleitor de possíveis tentativas de manipulação? Essa pergunta é um grande desafio para nós aqui da área do direito, né? Porque nós buscamos apresentar respostas rápidas, mas a tecnologia é mais rápida do que o próprio processo de aprovação de normas jurídicas em geral. E a partir do momento que a gente regula uma determinada situação, surgem outras ferramentas com outros desafios, e nisso a gente tenta novamente regular. Então, antes de mais nada, gostaria de falar aqui para os nossos ouvintes que nós temos a resolução do TSE, que é 23.610, de 2019, que já falava de alguns pontos relacionados ao uso da tecnologia no processo eleitoral, buscava fazer alguns tipos de regulação. Até a professora Cíntia Rosa tem um artigo no Migalhas falando, né, desse impacto e a sua conexão com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque estava neste contexto, né, o debate dessa resolução. E agora nós temos um pacote de 12 resoluções que foram aprovadas pelo TSE, que realmente alterou essa resolução de 2019. Né? Ela não foi revogada, mas ela foi alterada por esse pacote. E quando a gente fala desse pacote, quais são os pontos relativos ao uso da inteligência artificial no processo eleitoral que nós devemos focar aqui na nossa análise? A proibição de deepfakes,
E aí eu ressalto que no início do ano passado, em fevereiro de 2023, junto com o PL 2338, de também 2023, do senador Rodrigo Pacheco, a gente também recebeu vários projetos de lei buscando criminalizar o uso de deepfakes. E eles estão em trâmite, junto com todos os projetos que debatem a regulação de IA. Mas se nós formos analisar, já em 2023 já buscava ter uma criminalização da conduta, né, de divulgação, disseminação, promoção de vídeos utilizando deepfake, porque passou a ser um grande problema na nossa sociedade, porque faz com que as pessoas tenham um problema de identificar aquilo que é real e aquilo que é ficção, e gera dúvidas quanto à veracidade das coisas. Isso já é um debate que já vem há alguns anos, né? E como até o professor Evandro falou, a tecnologia sempre está avançando, então cada vez mais nós verificamos vídeos mais sofisticados e mais difíceis para a nossa detecção como falsos, então isso também dificulta nós como usuários. E o contexto do debate, apenas para contextualizar aqui o nosso ouvinte em relação a esse problema com os deepfakes, foi inclusive quando teve a invasão do Capitólio. Quando teve a invasão no Capitólio, no dia seguinte, o Trump apareceu falando que ele reprovava aquela conduta, se colocou numa postura diferente antes da invasão. E aí ele apareceu com essa conduta, e os seguidores do Trump, mesmo aqui no Brasil, que a gente fez até uma pesquisa no Twitter que a gente identificou isso, os seguidores do Trump falaram, isso é deepfake. Veja, o vídeo foi transmitido pelo canal oficial da Casa Branca na televisão. E mesmo assim as pessoas duvidaram. Tinham várias teorias que ele foi morto pela CIA, ou ele estava no black spot, e na realidade aquilo era deepfake, as pessoas falavam, você não viu como está desconectado a cabeça do corpo do Trump? Não é ele. E na nossa pesquisa até que a gente realizou do Twitter, né, para análise de sentimento, etc., quando aconteceu isso, o sentimento da população, dos usuários, né, e dos integrantes do Twitter em relação à inteligência artificial aumentou para negativo. As pessoas ficaram muito assustadas e começaram a falar, não, isso daqui é deepfake, a IA está sendo utilizada para nos enganar. Então, assim, uma posição que era mais para o neutro em relação à IA se transformou mais para negativo. Foi um pico que a gente identificou naquela data, foi aí que a gente viu que era o problema do deepfake, o questionamento em relação ao vídeo do Trump, porque chamou a nossa atenção, porque deu esse pico, e aí a gente foi ver, e a gente verificou nos Estados Unidos no debate, e muitos achavam que o Trump tinha morrido. Bem, a gente viu que não, né? Ele vai concorrer, a não ser que seja um humanoide aqui no nosso contexto. Então, já naquela época, a gente já verificou esse problema de deepfake. Nas nossas eleições presidenciais, tiveram algumas ocorrências, mas o que a gente mais teve foram áudios, manipulação de áudios, inclusive do Ciro Gomes, declarando apoio para o Bolsonaro no segundo turno, e era um vídeo manipulado. Até o pessoal daqui da USP de São Carlos fez análise e falou assim, olha, isso daqui é fake, enfim, eles têm um algoritmo para essa detecção, e eles publicaram depois no jornal sobre isso. O que a gente mais teve realmente naquelas eleições foi principalmente manipulação de áudio. Mas deepfake agora está cada vez mais fácil, mais barato, tem aplicativos que fazem isso, então é claro que eles vão ser mais utilizados nos próximos anos, né, em campanhas eleitorais. Então, nesse pacote, a primeira questão aqui é a proibição do deepfake. Mas também a gente verifica o que é a obrigação de explicitar o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, que isso é muito importante, né, para os eleitores. Proibição de simulação de diálogo entre o candidato e qualquer outra pessoa, ou seja, os chatbots. Algum cidadão, ele não pode ser ludibriado e achar que está conversando com o candidato, na realidade é uma IA. Responsabilização das empresas que não retirarem imediatamente do ar conteúdos com desinformação ou com discurso de ódio. Então, essas alterações é que são mais conectadas com a inteligência artificial. E essas regras eu vejo que são interessantes. Em qual situação? Quando for detectado o uso de IA para a criação de conteúdo eleitoral e vídeos sem a devida informação ao eleitor. Então, essa conduta já está prevista nas resoluções aprovadas e haverá uma respectiva consequência exatamente para buscar garantir a democracia, né, e um processo eleitoral democrático. Então, a gente já tem uma previsão jurídica, e isso é bom quando se detecta o uso da IA e a violação dessas normas. Mas, por outro lado, e aí respondendo a sua pergunta, não é possível dizer que o eleitor estará seguro.
Porque será muito difícil identificar esse conteúdo gerado por IA, ou o uso de chatbots que vão estar espalhados na internet, então você conseguir identificar todos os usos inadequados. E mesmo que seja identificado o uso indevido desse conteúdo e o responsável por ele, né, no mundo ideal a gente conseguiu identificar a todos. Ainda assim, um prejuízo já terá ocorrido, porque os vídeos, né, principalmente os polêmicos, impactantes, são propagados com uma velocidade muito alta. E, além disso, nós temos o microtargeting, né, que foi um problema da Cambridge Analytica que a Cíntia acabou de falar. Então, o microtargeting vai garantir o quê? Que o conteúdo chegue aos destinatários mais suscetíveis a compartilhar tal conteúdo e confirmar as suas convicções. Imagina, você não gosta de um candidato, você tem uma antipatia, aí você vê um vídeo, por exemplo, que seja manipulado e é deepfake, mas acaba com aquele candidato que você não gosta. Você compartilha e fala, viu, eu falo que ele não é um bom candidato, compartilha para familiares, porque ele está confirmando uma convicção sua, né? Então isso acaba impactando na emoção da pessoa, então é muito difícil controlar isso. E a crítica que eu possuo, né, em relação a essa busca de tornar seguro o processo, né, eleitoral, né, com essas resoluções, é a mesma crítica que eu tenho em relação ao, por exemplo, substitutivo proposto pelo senador astronauta Marcos Pontes, ao PL 2338, que ele fala, tem um dispositivo nesse substitutivo que exige a presença de marca d'água em todo o conteúdo gerado por IA, quer texto ou imagem, e isso se torna impraticável a efetivação de tal norma. Como que a gente vai saber se realmente foi? Ainda imagens, vídeos, é mais fácil, mas um texto e controlar tudo isso, a norma acaba se esvaziando, porque a gente não consegue ter um controle efetivo, né? Se a gente tem uma norma que prevê uma conduta e tem uma resposta a isso, a gente precisa ter instrumentos suficientes para identificar essa conduta e conseguir, né, dar a devida resposta. Então, isso enfraquece o nosso sistema jurídico. Então, é por isso que eu vejo, não com um certo otimismo, nessa tentativa de regular dessa forma. Na minha visão, claro, o principal aspecto é o que a gente está fazendo hoje. É a parte da educação digital. É debater, é conscientizar, é mostrar para todos, olha, a gente tem a emoção, né, ligada a esse tipo de conteúdo, mas vamos esperar um pouco e analisar algumas características, né, desse vídeo, fazer um processo de análise e a gente pensar como cidadão que nós somos responsáveis também pelos conteúdos que nós compartilhamos, quer no WhatsApp, Telegram, redes sociais. Então, essa responsabilidade que é importante, porque o direito ele pode criar esse instrumental, ajuda, mas não resolve, Thaís. Então, essa que seria a minha conclusão, e a verdade é deepfake, haverá muito, né, nessas eleições, e a qualidade vai ser superior às eleições presidenciais que nós tivemos. Então, cada vez mais elas vão estar mais aprimoradas. Então, é por isso que é tão importante essa educação digital. Exatamente, professor. Educação sempre é a chave para tudo, né? Bom, esse debate sobre a regulação do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais não está restrito ao Brasil, embora o país tenha sido pioneiro em estabelecer regras. Em campanhas na Argentina no ano passado e nos Estados Unidos mais recentemente, por exemplo, essa tecnologia já foi utilizada para viralizar vídeos e áudios adulterados envolvendo candidatos. Como está essa discussão mundo afora e que outros países têm caminhado nesse sentido de regulação como o Brasil? Como a gente sempre fala, né, a tecnologia ela não é em si mesma ruim nem boa, ela potencializa algumas ferramentas, algumas atividades. Então, o resultado benéfico ou ruim vai depender do uso que se dá. Então, o professor Evandro citou aqui o exemplo muito bom de usar essas ferramentas no sentido de baratear campanhas, de contratar menos assessores, propiciar eleitores mais conscientes, com acesso à informação de forma mais rápida, mais acessível. O problema todo é se a utilização, e daí essa preocupação, né, se o uso de algumas ferramentas for feito de forma prejudicial, né, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, após o presidente norte-americano Joe Biden ter falado nas mídias que ele tinha o interesse de se candidatar à reeleição. E aí, alguns vídeos foram viralizados em que se demonstrava, né, ou se apresentava um cenário muito
muito ruim, né? Até aterrorizante. E o vídeo foi criado totalmente por inteligência artificial. Então, era algo assim de difícil, né? E isso que a professora Cristina colocou, de difícil constatação, o que é realidade, o que não é. E aí, então, esse que é o problema, né? E às vezes a gente vê aqui a regulação do Brasil e às vezes também, mesmo nos Estados Unidos, às vezes a regulação tem, quando vai tratar de inteligência artificial, acaba indo muito para as decisões automatizadas, né? Quando inteligência artificial é muito mais que isso, como deepfakes, por exemplo, né? Mas aí, veja que lá nos Estados Unidos, antes mesmo desse vídeo, o próprio presidente norte-americano, Joe Biden, ele tinha emitido uma nota executiva, uma ordem executiva, em 30 de outubro de 2023, justamente já antevendo alguns problemas, né? Alguns atentados às liberdades individuais, aos americanos, né? Então, com relação ao uso de inteligência artificial. Nessa ordem executiva do presidente Joe Biden, o que ele destacou? Primeiro, a necessidade das grandes empresas, né, que usam inteligência artificial, informar os testes, se fizeram testes, quais testes foram feitos, os resultados. Testes esses que revelem a mitigação ou a fragilização das liberdades individuais, da segurança, por exemplo, a privacidade dos americanos. Também, naquela época, o presidente determinou que o Instituto de Tecnologia e Padronização norte-americano estabelecesse critérios para alcançar o que a gente busca, né, segurança e confiabilidade na utilização de IA, e também o Departamento de Comércio iria estabelecer algumas diretrizes sobre autenticação do conteúdo criado totalmente por inteligência artificial, como a professora Cristina colocou aqui, que lá em São Carlos foi analisado um vídeo e percebeu a certa alteração. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nessa ordem executiva, o presidente já falou, olha, esses vídeos criados totalmente por inteligência artificial, eles só podem circular se já tiver tido essa autenticação do Departamento de Comércio. O que é bem difícil a gente pensar isso em massa, né, nas redes sociais, em que milhares e milhares de pessoas colocam conteúdo o tempo todo, né, só se as próprias plataformas, elas estabelecerem essa análise, né? O que a gente cai, de novo, numa antiga questão, que é a moderação de conteúdo, né? Ou seja, essas plataformas vão analisar o que é possível circular, o que não é possível circular, ou então vai autenticar o que seria deepfake não circula, o que não seria, então... Essa é uma sugestão, né? O que lá se espera com essa ordem executiva, mas, assim, é de difícil efetividade. E aí, lá, em outubro de 2023, que foi sugerida a marca d'água, né? Que aqui foi importado para o substitutivo, né? Do projeto de lei 2338, que a professora Cristina mencionou. Então, essa ordem executiva do presidente Joe Biden estabeleceu qualquer vídeo, qualquer conteúdo criado por inteligência artificial tem que ter essa indicação. Mas, novamente, como fazer essa indicação é difícil colocar em prática. Você vai colocar o quê? Uma legenda, né? E aí, como a gente consegue verificar quem tem essa legenda, quem não tem essa marca d'água, o vídeo já viralizou, o vídeo já foi acessado, e muitas vezes esse conteúdo deepfake, às vezes é no finalzinho, né, da eleição, da campanha política, já naquelas horas que antecedem, né, a votação. E aí, para reverter esse problema, é algo quase que impossível, né? Em tão pouco tempo. Daí essas linhas, né, que na ordem executiva do presidente Joe Biden de 30 de outubro de 2023 trazia, e muitas delas influenciaram o substitutivo que agora está em discussão. Além disso, há uma redobrada preocupação com a cybersecurity, né, a segurança no cyberespaço, e também a questão da privacidade, né, porque esses sistemas de inteligência artificial, eles são desenvolvidos e aprimorados com base em informações que são inseridas pelas pessoas, e aí para essas informações serem utilizadas, elas têm que ser acessadas por essas empresas, né? Então isso também desperta uma preocupação quanto à privacidade e até proteção de dados pessoais, como foi o caso Cambridge Analytica, que usava os dados pessoais de forma totalmente contrária ao que estabelecia a regulação, né, pelo menos da União Europeia. Os Estados Unidos também têm princípios relacionados à proteção de dados e que essa prática atentou.
Então, assim, lá, essa ordem executiva não é uma lei especificamente, né? Mas o presidente, no final da ordem executiva, ele fala que o Senado Federal precisa elaborar uma lei, e aí nessa lei só menciona a questão de privacidade, né? Uma lei específica para proteger a privacidade dos americanos. Mas a gente vê que, além da privacidade, tem questões relacionadas à disseminação de notícias falsas, enfim, várias outras questões que precisam ser também enfrentadas pela regulação, né? Agora, nos Estados Unidos também tem a lei, né, que a gente chama de Algorithm Accountability Act, que é uma lei que traz alguma responsabilidade, né? Em 2018, hoje a lei foi substituída em 2022, tão curiosa, né? Que ela era de 2018, e aí agora em 2022, né, não tão agora, mas em 2022 ela foi reformada, mas ainda assim ela só enfatizou o relatório de impacto, os vieses, né, dos algoritmos, ela não se debruça muito na IA generativa, né? Agora, já na União Europeia, aí as discussões para aprovar o regulamento geral sobre IA, as discussões avançam, né? E no artigo 52 do Artificial Intelligence Act, ele fala especificamente, né, dos chatbots, deepfakes, então, qualquer áudio ou imagem manipulada, áudio manipulado, vídeo manipulado, tem que informar, né, que houve essa manipulação, né, e o conteúdo tem que ser, então, estabelecido que, né, essa informação que o conteúdo foi manipulado. Então, essa autenticação, né, também, se a regulação europeia exige, né, uma autenticação que o conteúdo realmente é verdadeiro, e se houve alguma manipulação, isso tem que ser informado. Porque, às vezes, a manipulação vem para fins não de disseminar notícias falsas, mas, às vezes, uma brincadeira, uma piada que entra naquela questão de liberdade de expressão, né? Em outros casos, aí agrava mesmo, né? Porque a manipulação do vídeo, do áudio, do conteúdo tem a ideia de mudar a ideia, mudar a crença, mudar a concepção dos eleitores, né? E aí enviesar a consciência dos eleitores, né? Que aí esse deepfake que a gente não pode permitir, né? Porque aí atenta contra a democracia, mas assim, às vezes é utilizado por uma liberdade de expressão para criar conteúdo, né? Aí a gente vê que essas medidas, em vários pontos, acabam influenciando, sim, aqui o legislador, o regulador, né, como nessa imposição de colocar marca d'água. Então, sem o legislador, eu acredito que tem a melhor das intenções, né, mas sem se informar sobre como isso seria possível, como isso é feito, quem vai cobrar isso, quando tem, quando não tem, porque senão a gente acaba tendo vários vídeos que não tem essa informação e a pessoa vai acreditar que é verdade, porque não tem essa informação. Então, elas vão ficar confortáveis assim, bom, se fosse mentira, teria essa marca d'água. Como não tem essa marca d'água, é verdade. E aí, quem vai fiscalizar tudo isso? Então, o problema não vai ser resolvido. Às vezes pode até agravar, porque a pessoa vai ter uma falsa sensação de que está segura, que o conteúdo é verdadeiro, porque não tem a marca d'água. Então, é essa a preocupação. Voltando um pouquinho até na questão de moderação de conteúdo que a professora Cíntia citou, um ponto bem polêmico trazido pelas regras do TSE aqui no Brasil, que eu gostaria de explorar com vocês, é a obrigação das plataformas removerem conteúdos e perfis que promovam discurso de ódio ou condutas antidemocráticas. Há quem afirme que essa exclusão fere a liberdade de expressão, uma tese que foi defendida até pelo bilionário Elon Musk em um conflito recente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como vocês avaliam essa questão? Bem, Thaís, essa pergunta não é fácil e não tem uma resposta correta, mas a gente precisa ponderar os elementos que gravitam essa pergunta, né? Primeira questão, sob o ponto de vista jurídico, quando a gente pensa em, por exemplo, regular discurso de ódio, tentar impedi-los de todas as formas e assim por diante. Primeiro, a gente não tem um conceito certo do que é discurso de ódio. E aí fica muito difícil mesmo para o direito falar. Por exemplo, eu tenho proibição de discurso de ódio, mas o que é discurso de ódio? Né? Não é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que seja. Por exemplo, na doutrina tem uma discussão muito forte. Tem uma corrente que, inclusive, é ligada a linhas feministas, que consideram a pornografia como discurso de ódio. Outros excluem do discurso de ódio. Primeiramente, eu já acho difícil até identificar. Por quê? Porque se a gente não tem clareza o que é discurso de ódio e conduta antidemocrática, sancionar, limitar, proibir se torna difícil, porque, no caso, a discricionariedade pode
se desdobrar para uma arbitrariedade. Então, olha, para você, essa fala aqui, Thaís, o discurso de ódio eu vou excluir. Agora, para você, não, você pode continuar. Então, entende? Sem parâmetros objetivos, não que a gente consiga uma objetividade extrema, mas sem parâmetros claros, fica muito difícil a gente regular de uma forma adequada, né, para a gente não ferir realmente princípios e garantias constitucionais, e um deles tão caro para a democracia como é a liberdade de expressão. Se a gente deixa tão aberto, um conceito tão aberto, a gente está simplesmente transmitindo para o Poder Judiciário a atribuição para decidir o que são esses conceitos. Se torna sempre muito complicado, né? Por exemplo, uma pessoa que vai nas redes sociais, defende que os ministros do STF sejam impeachmentados e que se feche o STF. Bem, o STF importantíssimo dentro da estrutura do Poder Judiciário, dentro da estrutura do nosso Estado democrático de direito. Pode ser interpretado como um discurso antidemocrático, inclusive está ferindo a tripartição de poderes, etc. Mas também, se a gente olha assim, será que a pessoa não pode simplesmente falar eu gostaria que fechasse e fosse impeachmentado? Veja, é muito difícil a gente caracterizar. E o problema não são aquelas condutas que são muito claras, que a gente sabe que está realmente ofendendo um determinado grupo, ou que é uma conduta antidemocrática, né? Que é, vamos invadir, né, as nossas instituições e acabar com tudo. Tem algumas condutas que são muito claras, mas o problema são aquelas que estão naquela linha tênue, que é questionável, mas ao mesmo tempo, será que a pessoa não tem o direito de se expressar dessa maneira? É uma conduta que a gente deve limitar, é uma escolha nossa via poder legislativo. Então, quer dizer, a gente tem esse desafio. Por outro lado, claro que a gente precisa enfrentar esse problema, porque o discurso de ódio, condutas antidemocráticas, afetam o nosso processo eleitoral e atingem as nossas instituições democráticas. O discurso de ódio viola direitos fundamentais, pode cercear a liberdade de ir e vir. Né? O discurso de ódio não é só aquele que impede o acesso de um determinado grupo a um determinado local, também pode afetar a parte psicológica daquele grupo ofendido e constranger a frequentar determinados espaços, porque fala, não, tem aquelas pessoas integrantes daquele grupo, eu tenho receio. É claro que é importante a gente enfrentar e tentar eliminar isso da nossa sociedade, combater isso na nossa sociedade. Então, será que a remoção de perfis, por exemplo, é a melhor forma de combater? Né? Essa é a grande pergunta, né? Eu não acredito que a remoção seja uma maneira adequada, Thaís. Eu acho que esses indivíduos vão encontrar outras plataformas digitais, outros locais para debaterem, e o ódio será ainda mais intensificado, porque eles não estão tendo espaço de discursar em determinados ambientes que são heterogêneos. Então, porque às vezes é melhor ter contato, inclusive com a diferença e ter o debate, ser escutado e escutar o outro, do que ficar em bolhas. A bolha só com aquele grupo, por exemplo, tá bom, não posso mais aqui, crio um grupo no Telegram, ou crio o meu próprio WhatsApp. Hoje é tão fácil as pessoas criarem o seu próprio WhatsApp. Então, eu fico naquela bolha e aquele discurso se torna cada vez mais real para aquele grupo. E a intolerância, ela se intensifica. Então, eu não vejo uma boa estratégia eliminar essas pessoas e falar, eu não quero mais escutar, você não pode mais falar. Elas vão continuar falando, mas em outros espaços, e talvez seja pior para nós como sociedade, porque a gente talvez nem saiba o que elas estão falando nesse sentido e o grau de ódio que está circulando. Por isso, eu não vejo que, olha, remoção, bloqueio definitivo da conta daquela pessoa seja a melhor resposta. Eu sempre tenho receio que essa nossa luta por proteger a democracia tenha como desdobramento aquilo que o Karl Loewenstein, inclusive, promovia num contexto de nazismo, etc., da democracia militante. Porque o Karl Loewenstein, ele, inclusive, também foi vítima do nazismo, né, em diversas situações, perdeu familiares, etc., e ele afirmou que o nazismo se utilizou dos princípios e garantias presentes nos Estados democráticos de direito para propagar as suas ideias. Né? Que esse é o problema da democracia. Como a gente garante a liberdade de expressão, todo mundo pode utilizar os seus recursos para promover esses discursos. Né? E aí ele falava, então, o que a gente precisa fazer? Nós, para defendermos a democracia, temos que utilizar instrumentos dos regimes totalitários e autoritários para evitar que eles ressurjam. Então, por isso, a democracia militante.
E eu tenho receio desse desdobramento. É possível compreender no contexto criado por Karl Loewenstein, mas se a gente buscar cada vez mais sufocar a liberdade dos indivíduos para proteger a democracia, a gente está acabando com a própria democracia, né? Então a gente vai utilizar instrumentos autoritários para garantir a democracia. Por isso que não existe uma resposta muito fácil em relação a esse problema, né? E esse problema não é de agora. Claro, a gente está nesse contexto das plataformas digitais e a disseminação muito rápida, a velocidade da propagação das informações, dos discursos, etc. Mas existe um dilema desde a antiguidade, da Grécia Antiga, que é a gente tentar equilibrar a liberdade e a segurança. E a grande pergunta que a gente precisa fazer como cidadão é: quanto de liberdade nós estamos dispostos a abrir mão para garantir a segurança? A gente quer um ambiente seguro, que se elimine os discursos de ódio, que elimine qualquer discurso que propague atos antidemocráticos, mas a gente está dando parcela da nossa liberdade. O que eu vejo nas últimas décadas é um movimento cada vez mais querendo segurança e, portanto, cada vez mais nós estamos perdendo a nossa liberdade. E por isso que nós, como sociedade, que acaba sendo refletida a nossa vontade, a nossa soberania como povo pelo poder legislativo, a gente precisa decidir o quanto que a gente quer fornecer da liberdade. Nós não vamos mais permitir que essas pessoas se expressem, a gente também está dando parcela da nossa liberdade, porque às vezes a gente vai discursar algo que possa ser interpretado de uma outra maneira e a nossa fala também vai ser coibida, né? Então, o quanto que a gente está disposto? Essa é a grande pergunta. Nós, como povo, como cidadãos, você, Thaís, quanto que você está disposta? Né? Porque você vai ter que dar parte da sua liberdade para isso, para ter um ambiente mais seguro. Eu sempre sou favorável a ter mais liberdade do que segurança. Não pode ser 100% liberdade, é preciso existir a segurança, senão é o caos. Mas eu acho que quando a gente vai fornecer parcela da nossa liberdade, precisa ser um ato refletido, consciente, debatido. E se a gente for regular isso, a gente precisa saber exatamente o que é essa conduta, o que se enquadra e o que não se enquadra como discurso de ódio. Porque só usar o termo discurso de ódio e práticas antidemocráticas não será suficiente, porque isso vai acabar se dobrando em arbitrariedades e aí é o retorno do autoritarismo, porque a arbitrariedade acaba sendo sempre a prática regular em regimes autoritários. Bem interessante esse ponto de vista, professora. Mostra o quão complexa é essa discussão. A gente acaba, às vezes, saindo do direito e passando até por questões filosóficas, ou seja, a gente precisa pensar muito além das nossas caixinhas, né? Bom, voltando numa questão que o professor Evandro havia abordado, a gente está falando muito do uso de inteligência artificial nas campanhas, geralmente de uma forma negativa, mas ela pode ser usada também de uma forma positiva, principalmente para informar melhor o eleitor, como esse exemplo que o professor Evandro mencionou numa pergunta anterior, da possibilidade de resumir as propostas dos candidatos. De que outras formas a inteligência artificial pode ser usada em benefício do eleitor? Muito obrigado, Thaís. Vamos expandir um pouco esse conceito. A gente estava comentando sobre o ChatGPT, né? Que é essa ferramenta. Existem várias, viu? Não vamos se limitar ao ChatGPT. Inclusive, a gente já tem IA generativa textual em português, aí do pessoal de Campinas, que fez uma, Maritalk, o Sabiá, né? Muito boa, por sinal. Mas, obviamente, existe um fundamento nessa preocupação, né? Toda essa ferramenta, toda a criação, toda a invenção, né, nova, né, sempre pode ser usada para alguma finalidade que a gente não planejava, né? E aqui, no caso, nós estamos falando de atividades que têm o potencial de burlar, de enganar o eleitor de alguma maneira, né? E essas possibilidades de uso vêm dessas ferramentas que a gente está comentando, essas que a gente chama inteligência artificial generativas, né? A gente estava falando muito de gerar o texto, né? Mas além da geração de texto, a gente tem essas ferramentas que, como já foi comentado aqui, que geram áudios, geram vídeos bem realistas, né? E não estamos longe de ver essas máquinas, aliás, elas já existem, né? Mas vamos ampliar um pouco o uso mais tarde, máquinas que combinam áudio, texto
texto e vídeo. Hoje, se a gente tiver um texto, tem ferramentas na web, inclusive muito baratas ou de amplo uso, né, que a gente fala o texto e elas vão montando um show de slides com imagens captadas da internet e vão fazendo basicamente um filme, um áudio com imagens, e muitas pessoas usam isso em vídeos que elas colocam no YouTube e outros canais por aí, né? Então, a gente tem aí essas máquinas que podem fazer adaptação de vídeo, pode fazer adaptação de texto, adaptação de áudio, gerar vídeo contextualizado, gerar imagens artificiais sem pagar o royalty. Então, nós estamos falando da situação, por exemplo, de um candidato que tem a ajuda de uma IA generativa para montar o seu discurso. Ele pode ter a ajuda dessas IAs generativas para criar imagens artificiais sem pagar royalty para essas empresas e gerar um vídeo. Eventualmente, ele pode publicar esse vídeo no YouTube, num canal que ele pode ter um vídeo mais longo, 15, 20 minutos, pode adaptar esse vídeo fazendo versão do vídeo mais reduzido, né? Enfim, essa é questão de, aparentemente, um homem só, uma equipe pequena, conseguir, às vezes, produzir um marketing eleitoral rico, né? E sem muito gasto. E é aquela situação que a gente comentou de dar uma amplitude maior para os candidatos, tentar colocá-los numa situação de equiparação, né? E que é uma forma de fortalecer a democracia, né? Porque a gente vai ter mais gente capaz de fazer uma propaganda mais, pode-se dizer assim, mais parecida, mais próxima. E olha, Thaís, nós não estamos longe de ter uma máquina de marketing eleitoral. Isso não é impossível, aliás. Talvez já até exista, mas eu não fiz essa busca ainda, né? Uma máquina que já gera a imagem, que já gera o texto previamente, a imagem e o vídeo desses candidatos com base, por exemplo, num programa desse. Convém aqui colocar que, por exemplo, essas máquinas de IA generativa, elas têm dentro dela um mecanismo que chama aprendizado por reforço. Isso é mais evidente nessas máquinas como o ChatGPT. Quanto mais você usa essa máquina, mais ele conhece o seu estilo de escrita, as suas necessidades, e mais ele traz textos que moldam o perfil de uso que você está fazendo da máquina, né? Eu não vejo assim, eu vejo talvez até para a próxima eleição, se já não existir, máquinas de marketing digital, que elas fazem a propaganda do candidato nos canais, sentem qual que é a percepção dos eleitores, se eles gostam ou não daquele tipo de postagem, e já mudam o texto automaticamente. Eu vejo que a próxima etapa é essa aí, não é uma etapa longe de se prever, não, né? E a gente tem que pensar como lidar com isso. Em contrapartida, quando eu leigo na área de direito, quando leio, por exemplo, essa resolução 2732 sobre a alteração da propaganda eleitoral, eu vejo um texto, assim, restritivo, um texto que aborda com receio, com medo, do desconhecido, um texto que não vê o lado positivo dessas tecnologias na campanha eleitoral. A ampla exposição da tecnologia, a exploração da tecnologia do lado bom, né? O fortalecimento desse ambiente digital, o fortalecimento do estímulo consciente, da conscientização das pessoas, da educação digital, o fortalecimento dessas coisas. Então, é assim que eu tenho percebido essas novidades em termos da propaganda eleitoral. Coloca-se um fardo muito grande para essas big techs, que são praticamente corresponsáveis se é um texto que tem alguma falha, né? Que é o texto que pode ser que seja julgado como um texto inverídico, mas eu não vejo como essa legislação eleitoral, eu não percebo uma visão muito boa dessas novas ferramentas, que estão aí só, eu repito, só no seu início, só no seu começo. A gente vai, eventualmente, se deixar o tempo acontecer, a gente vai ter, eventualmente, não 2 candidatos competindo, mas 2 máquinas eleitorais digitais competindo entre si, né? É o próximo passo. E se a gente continuar com a legislação, desculpa a palavra, mas assim, restritiva, pequena, tentando se apegar a cada pequena inovação, fazer restrição assim, restrição lá, a gente perde o todo, perde a evolução, né? O mundo está em evolução e a gente tem que abraçar isso de forma transparente. Eu acho que a transparência digital
e junto com a educação digital, como já foi mencionado aqui, é o futuro, né? Então a gente tem muita coisa boa, muita coisa nova, muita coisa que a gente pode ajudar o processo eleitoral, muita coisa que pode fortalecer o processo democrático, mas vejo que muitas pessoas estão tratando isso com receio que acho que não é o mesmo receio que a população em geral vê. Pelo menos nós da computação não vemos a situação por essa ótica. A gente vê como um futuro mais legal, mais cheio de oportunidades, mais rico, mais educado, com pessoas mais conscientes, com mais acesso, com mais informação, e eu acho que tudo isso é positivo. Só queria complementar aqui, porque foi excelente essa fala final aqui do professor Evandro. Eu concordo absolutamente em todos os termos colocados pelo professor Evandro aqui, e aí eu lembro que tem até um livro do Nassim Taleb que chama Cisne Negro. E ele fala que nós devemos evitar regular novas tecnologias, regular fenômenos emergentes de uma forma tão específica. Por exemplo, acontece um desastre, e aí eu gasto toda a energia para regular aquela situação quando eu tenho que ver o contexto geral, como o Evandro acabou de falar. Eu tenho que verificar como regular aquilo que é o frequente, o que acontece, né, com muita frequência, aquilo que impacta realmente a sociedade, e não gastar tanta energia em determinadas situações muito pontuais e que às vezes acontecem, claro, mas a gente tenta evitar a todo instante, né? E aí ele dá um exemplo daquela tragédia de Fukushima, e ele fala, vários países quiseram regular a energia nuclear a toque de caixa, sem se preparar para a transição energética, gastaram energia, gastaram dinheiro, etc., para regular aquilo, tendo vista, e ao mesmo tempo não verificaram que esses países, por exemplo, que nem a Alemanha, não tinham risco de abalos sísmicos como tinha lá. Então, não tinha essa urgência e premência de regular, né, tão rápido, e todos gastaram seu tempo, energia, dinheiro para regular aquilo por um fenômeno que, na realidade, foi pontual. Claro que foi um fato impactante e pessoas foram impactadas e famílias por esse evento, mas, ao mesmo tempo, não justifica que nós também façamos, como o Evandro acabou de falar, tentando pequenos detalhes regular quando a gente não verifica o panorama geral. Então, eu só queria complementar, porque eu adorei a colocação do Evandro. Bom, a gente está abordando aqui a regulação do uso da inteligência artificial, especificamente nas eleições. Mas como que está essa discussão sobre a regulação da inteligência artificial de uma forma mais ampla aqui no Brasil? Pegando aqui o gancho da resposta do professor Evandro e o complemento da professora Cristina, realmente eu acho que a palavra-chave é transparência, né? E é isso que, às vezes, o legislador aqui, respondendo a pergunta, Thaís, acaba se esquecendo, né? Porque fica apegado a esses pontos muito específicos, né? Como, por exemplo, nos carros autônomos, é aquele acidente do carro da Tesla, e não percebe que aquele carro não tem um nível de automação que dispensa a condução humana, não vai atentar em vários outros detalhes, mas assim, não, vamos proibir, ou vamos, como é o grande debate, né, nos projetos de lei que a gente tem hoje sobre inteligência artificial, é a responsabilidade civil. Quem vai responder pelos danos que acontecerem? Como esse desconhecido fosse o grande vilão dessa história, e não o próprio ser humano que aplica essa tecnologia de forma prejudicial, né? Nesses carros autônomos, por exemplo, e as pesquisas já revelam que a tendência é contribuir de forma muito positiva para a segurança no trânsito, né? E não aumentar a incidência dos acidentes, mas que aconteceu aquela fatalidade porque a pessoa não poderia estar dormindo, ela não poderia estar no WhatsApp ou respondendo e-mails, mas sim ela tem a faculdade de conduzir o carro com o auxílio daquela ferramenta. Então, hoje a gente tem no Brasil alguns projetos de lei. Antes a gente tinha 3 projetos de lei que tramitavam sobre inteligência artificial, claramente com foco na responsabilidade civil, mas pela dissonância desses projetos, entendeu por bem constituir uma comissão de juristas no Senado Federal, que isso foi feito em fevereiro de 2022, e essa comissão de juristas apresentou um substitutivo para aqueles outros projetos de lei em 7 de dezembro de 2022, que é o PL 2338 de 2023. Então, foi apresentado e o senador federal Rodrigo Pacheco iniciou, né, a tramitação com várias
audiências públicas sobre o tema. E ainda lá tem essa preocupação, né, com, claro, os direitos dos usuários e de uma forma, às vezes, uma visão muito simplista, né, que é colocar toda a inteligência artificial como se fosse um risco já exacerbado, e aí, então, a responsabilização ser objetiva. A gente percebe que o projeto de lei 2338 tem um foco bastante grande para as decisões automatizadas e não para outras formas, né, de inteligência artificial que inclusive tem um potencial de risco, né, um pouco mais acentuado, dependendo do uso. Novamente, eu quero ressaltar que depende do uso que é feito delas, porque essas tecnologias, né, disruptivas, elas não são ruins se não for dado um uso maléfico para elas, né? Então, elas são muito boas, como o professor Evandro aqui citou vários exemplos. Então, hoje, o projeto de lei ele está sofrendo algumas mudanças, como essa que a professora Cristina tinha falado há pouco, da questão da marca d'água, né, que, claro, a intenção é sempre muito boa, mas, assim, efeitos práticos, né, então, qual o problema desse projeto de lei do Brasil? Diferente da União Europeia, que se debruça sobre o tema desde 2015, né? Então foi feita várias comissões técnicas formadas por pesquisadores, não só do direito, né, mas de várias áreas, então multissetorial, que pesquisam o tema de 2015. Aí, veja, 10 anos depois, eles ainda estão numa proposta de lei, né? E o Brasil começa a falar sobre o tema em 2022 e já quer ter uma lei. Claro que isso vai dar muito certo. E aí a gente fica depois à mercê do que a gente chama de ativismo judicial, que é o judiciário tentando corrigir esses vários problemas que o legislador acaba criando. Então, até por ser impossível para o legislador prever, antever todos os possíveis usos e aplicações de inteligência artificial. Então, no meu ponto de vista, acho que o melhor caminho é uma lei geral e principiológica sobre inteligência artificial, que estabeleça os fundamentos para o desenvolvimento e uso da IA, uma lei que estabeleça alguns critérios para os testes, claro, direitos básicos dos usuários, mas também a criação de um órgão para regular e fiscalizar, e, por exemplo, os testes serão feitos e serão informados quais autoridades, e esses testes serão feitos sob quais critérios, e às vezes isso precisa ser mudado, analisado de forma bem específica ou pontual, dependendo do software, dependendo da aplicação que vai ser dada à inteligência artificial, por exemplo, eleitoral. Isso tem que ser uma regulação da qual participe o Tribunal Superior Eleitoral, representantes, né, dos partidos políticos. Então, tem que ser uma regulação assim multissetorial para que ela seja não só existente, mas que seja efetiva, né? É isso que a gente busca. Então, por isso é interessante esse órgão, né, para fiscalizar tudo isso. E até complementando aqui o que a professora Cíntia acabou de expor em relação ao nosso cenário, é algo que eu queria só chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque o PL 2338 estava passando por várias alterações, modificações, além das apresentações dos substitutivos, emendas, e existe já um cenário em que, mesmo quem está dentro do processo legislativo, de que está se tendo o objetivo de acelerar a aprovação do projeto de lei, inclusive com essas alterações. E aí nós temos algumas iniciativas, inclusive do professor Juliano Maranhão, aqui da USP, que está circulando um manifesto para que não haja essa aprovação sem as devidas audiências públicas, sem escutar os representantes da sociedade civil, né, universidades, stakeholders em geral, né, empresas, etc., e não aprová-lo sem ter essa participação democrática. Eu vejo que agora o nosso maior risco é a gente ter a aprovação e depois a entrada em vigor de uma lei que busca regular a IA sem a devida participação e sem serem escutadas as pessoas, né, envolvidas, ou empresas, ou organizações, etc. Então, houve o debate anterior, mas agora, com todas as alterações, precisaríamos voltar a esse debate. Porque quando nós falamos em regulação da IA, eu acho que na maior parte dos nossos ouvintes passa pela cabeça deles como controlar a IA, não é? Mas a regulação não é só para isso. A regulação da IA também é como a gente pode incentivar a inovação.
como que a gente pode estruturar um projeto de Estado para que a gente não seja só consumidor de tecnologia, de sistemas de ar, mas que a gente possa desenvolver, que a gente tenha um projeto para a gente se colocar no plano mundial e termos soluções importantes que impactarão a nossa sociedade. E para isso a gente também precisa, a gente vê muita discussão, né, como a Cíntia falou, sobre a responsabilidade civil, quem vai indenizar o quê, etc. E essa sempre é a grande preocupação, mas pouco a gente vê em relação a qual que é a nossa proposta para incentivar, como que a gente vai regular isso. E mesmo a nossa estratégia brasileira de inteligência artificial, que está passando por debate, por uma atualização, ela não tem, por exemplo, uma dotação orçamentária de quanto que será destinado, quais são os principais eixos estratégicos. Não dá para investir em tudo, mas nós, como país, como estratégia nacional, primeiro vai ser em quê? Na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente, né, de sustentabilidade, a gente precisa fazer escolhas, e isso também passa nesse debate. Então, não estou falando que não tenha que ter também a regulação no sentido de controlar aquelas atividades que são maléficas à sociedade, etc. Mas a gente tem que pensar sempre regular no sentido amplo, que é tentar minimizar os efeitos negativos da ferramenta e aumentar cada vez mais os seus benefícios e como incentivar essa exploração dos benefícios para a nossa sociedade, porque desenvolvimento tecnológico na sua projeção, quando é projetada uma solução, é uma solução para um problema nosso que é desenvolvido, é algo para facilitar a nossa vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o Brasil já sofre muito perda de mão de obra, restrições orçamentárias para pesquisa, falta de investimento externo também. Então, a gente já tem alguns gargalos aqui e a gente não pode fazer uma regulação que apresente mais um gargalo, Thaís. E eu sempre ressalto, por exemplo, a questão dos relatórios de impacto, compliance para qualquer tipo, ou risco elevado, mas sem pensar num plano, por exemplo, para startups, porque existe um custo para a empresa para ela se adequar às normas. Para ter esses relatórios, precisa ter uma equipe, precisa ter advogados que vão fazer esses relatórios, etc. As startups geralmente não têm esse dinheiro. E o caso é não ter, então, a regulação? Não, mas a questão é, nós, como sociedade, e o nosso governo, nós queremos que tenham startups, nós queremos que tenha inovação, tenha um ambiente, né, propício à inovação, queremos. Então, vamos ver quanto que isso vai gerar de impacto e já deixar essa dotação separada para auxiliar que essas empresas, essas startups, empresas pequenas, etc., elas possam disputar nesse mercado. Porque uma Big Tech é fácil, né, se adequar e gerar um relatório de impacto. Depois repassa um custo para o consumidor. O problema é quem está na ponta na criação. Então, isso é um exemplo só para a gente refletir como isso vai impactar no nosso destino nos próximos anos, né? Aí eu falo destino de Estado mesmo, né? É até interessante, professora, porque me lembrou um USP Analisa que foi ao ar no ano passado. Eu deixo até o convite para o pessoal de casa ouvir, quando a gente abordava também esse tema da regulação da inteligência artificial e a senhora falava exatamente a mesma coisa, que a regulação precisa contemplar também a inovação. Professor Evandro, o senhor quer complementar? Esse assunto toca a computação de uma maneira muito forte. Não tem como a gente comentar. A IA no Brasil, na academia, relativamente a outros países, é óbvio que a gente tem um número pequeno de pessoas aqui, mas é muito bem respeitada no círculo acadêmico, né? Agora, na indústria, ainda é muito incipiente. Então, eu vejo que esse projeto de regulação é muito recente para a indústria que a gente tem. É muito cedo para a gente pensar. A gente deve pensar nisso, mas talvez não seja a hora de ir com essa sede ao pote, assim, de já fazer como lei, né? A gente tem que primeiro crescer. A gente precisa ter essas ferramentas de inteligência artificial, senão é uma pena, mas a gente vai querer regular quem? Essas big techs que estão fazendo inteligência artificial, o qual o Brasil representa muitas vezes uma fração pequena do faturamento deles. Então, assim, é questão de otimizar os recursos do Estado. Eu acho que o Estado, se ele quiser fazer alguma coisa pela IA no Brasil, ele tem que estimular a academia, tem que estimular a união com a indústria, estimular essas indústrias a crescerem, a gente ter competência nessa área, e a partir do momento que a gente começar a fazer alguma coisa errada, porque esse momento também vai aparecer, né? A gente vê, opa, como que a gente segura essa onda, né? Tem tempo para tudo. Eu acho que a gente está tentando colocar o carro no frente dos bois. Para a gente concluir aqui a nossa entrevista, a professora
Cristina mencionou anteriormente que essas regras instituídas pelo TSE não protegem completamente o eleitor. Então, a que pontos os eleitores precisam estar atentos durante as eleições municipais deste ano para que eles não sejam vítimas de conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial? Bem, Thaís, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, como até eu tinha mencionado naquela pergunta, há algoritmos para detecção de deepfakes, mas exige um conhecimento específico e não pode ser esperado que o eleitorado em geral utilize. Primeiramente, eu acho que é fundamental a gente possuir a cautela de verificar a origem e a veracidade dos conteúdos antes de compartilhá-los. É aquela questão da educação digital. Até a nossa emoção, ai, que vontade de compartilhar, porque eu não gosto dessa pessoa, mas primeiro vamos saber a origem e a veracidade do vídeo. Isso é muito importante, a gente se disciplinar dessa forma. É preciso a gente analisar se faz sentido as afirmações emitidas por determinada pessoa, tendo em vista o contexto e as características dessas pessoas. Por exemplo, circulou por um bom tempo um vídeo usando deepfake do Bolsonaro cantando e dançando Hilarie da Xuxa. Bem, conhecendo Bolsonaro, qual era a probabilidade dele estar fazendo um vídeo vestido de Xuxa e cantando Hilarie? Nesse sentido, a gente já gera uma estranheza e fala, olha, eu estou achando que esse vídeo é manipulado. Ou eu vou compartilhar no sentido de sátira, né? Ou eu vou querer realmente para gerar confusão. Depende do tom, mas é preciso a gente avaliar o contexto. Isso é muito importante, avaliar aquele candidato. Também é preciso atentar o local em que está sendo veiculado. Por exemplo, às vezes aqueles vídeos que você nem sabe a origem que estão circulando no WhatsApp, já também geram uma certa dúvida, você não sabe, né, a origem, e sempre pensar na sua responsabilidade como cidadão antes de compartilhar. Além disso, no caso de deepfake, pelo menos enquanto ele não esteja 100% perfeito, como ele falou, ainda está em estágio inicial, mas logo a gente não vai conseguir mais nem ter a possibilidade de detectar, acho que a gente precisa reparar em alguns detalhes. Então, por exemplo, o olhar pode não ser natural, ou não se movimentar naturalmente. Podem existir sombras não condizentes com a iluminação. Verificar a questão da iluminação e da sombra. Muitas vezes não há sombras, também já levanta o alarme, né, o alerta em relação àquele vídeo. É muito comum, pelo menos por enquanto, né, existem vários estudos, o próprio NIC-BR, por meio do Diogo Cortiz, eles fizeram uma avaliação e a maior parte dos vídeos, né, de deepfake, eles não mantêm os risquinhos nos dentes enquanto a boca se movimenta. E é comum também que o movimento da boca não seja perfeitamente sincronizado com a fala, né? Exista um lapso. Então, tem alguns detalhes que podem ajudar, pelo menos agora, né, o nosso eleitor para prestar atenção, né? A partir do momento que a gente joga a luz a esses pontos, né, a gente começa a prestar atenção. Então, a gente não pode esquecer que os deepfakes eles serão cada vez mais verossímeis e vai ser muito difícil a olhos nus, né, a gente identificar, mas é muito importante analisar o contexto e o conteúdo transmitido pelos vídeos, que é uma das principais ferramentas para que nós não sejamos enganados com essas montagens de deepfake. Eu queria complementar, falando que, óbvio, essas dicas são ótimas, a gente tem que ficar preocupado, mas a gente também tem que ficar muito preocupado com as notícias reais. Por exemplo, aqui os nossos políticos, além dos salários, compensação, assessor, passagem, telefone, carro, todo esse monte de coisa, a gente tem duas grandes verbas, que é a verba do fundo partidário, que é um dinheiro para manter os programas dos partidos, né? E o tal do fundo eleitoral, que é um dinheiro destinado à eleição. Esse ano, a gente vai ter de fundo eleitoral 4,9 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, uma unidade básica de saúde, a mais top delas, nível 4, que a gente chama, tem 4 equipes de saúde da família, tem tudo, um enfermeiro, todo mundo, né, um médico, custa hoje 800 mil reais. Se a gente colocar que o Brasil tem 5.500 municípios, dá para colocar uma UBS dessa em cada município do país, sendo que muitos não têm nenhuma UBS. É muito dinheiro. Então, eu acho que a gente devia prestar atenção que essas alterações, esse mundo digital novo, pode trazer um encurtamento desse tamanho de distanciamento que tem o povo desse sistema eleitoral. E a gente podia pensar em cortar um pouco desse dinheiro, ou cortar muito desse dinheiro, que com as redes sociais a gente elimina esse espaço que, teoricamente, antes era muito longo, porque só tinha rádio e TV, né? Então, esse tipo de notícia real, eu acho que é muito preocupante também.
todo esse gasto, toda essa desatenção com o povo para a atenção de uma parte da nossa história que a gente sabe que, no fim do dia, às vezes não contribui muito com o nosso desenvolvimento. Bom, infelizmente o USP Analisa de hoje está chegando ao final. A gente conversou aqui sobre as regras instituídas pelo Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil para o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. A gente fez também uma discussão bem rica sobre a regulação desse tipo de tecnologia e levamos bastante informação para o eleitor ficar atento aí e não ser enganado por muitos conteúdos que acaba recebendo pelas mídias digitais. Eu conversei com as professoras da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, e também com o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. Eles que integram o Grupo de Estudo Direito e Tecnologia, o TecLó, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Thaís. Foi um prazer. Sempre é ótimo participar aqui do USP Analisa e debater esses pontos tão relevantes, né, para a nossa sociedade, porque mesmo a gente desenvolvendo essa questão das nossas próprias linhas de pesquisa, sempre é muito importante conversar com o público e realmente divulgar um pouco o resultado do nosso estudo. Então, sempre é muito bom participar aqui e eu também agradeço o convite. As perguntas sempre apresentadas por vocês são sempre muito inteligentes. Promove mais a reflexão ainda, né, na hora que você as faz. Então, muito obrigada e espero voltar mais vezes. Exatamente. Cris, quando a gente lê a pauta, a gente fala, nossa, aí começa o nosso grupo de WhatsApp borbulhar. Você já tinha pensado naquilo e aquilo, olha, descobri isso também. Então, eu acho que é isso, né? Tecnologia, conhecimento é infinito, então os problemas vão surgindo e aí a gente tem que debater, enfrentar e de forma construtiva, né? Não só a resposta mais simples, mais fácil, proibir tudo, porque realmente isso não é bom, assim, para o desenvolvimento da pessoa humana e também da sociedade. Então, eu quero agradecer por me deixarem fazer parte desse debate e de participar aqui desse USP Analisa com esses dois grandes amigos e companheiros de pesquisa ao lado da Thaís, que faz mágica aqui com as pautas, com edições e tudo. No IEA também quero agradecer por nos proporcionar, né, esse espaço de pesquisa e debate. Muito obrigado, Thaís. Queria agradecer você e deixar esse agradecimento para o IEA, que abrigou aqui todos nós já, né, como docentes do IEA, eu, a Cristina, a Cíntia, né, agradecer essa oportunidade da gente expor um pouco as nossas ideias, essa reflexão, esse momento assim de conhecer um pouco mais desses sistemas eleitoral, de IA, o que a gente pensa, como a gente mistura essas coisas no mesmo potinho, né? E felicitar as pessoas que estão ouvindo, né? Espero que elas tenham saído dessa nossa discussão assim com a mente um pouco mais aberta. Eu acho que é isso que o IEA faz bastante, né? Promover essa transparência do conhecimento universitário para fora e faz muito bem. Parabéns para você, queria agradecer muito a professora Cíntia, a professora Cristina, sempre aí ao meu lado, me ajudando nessas questões difíceis. Direito é uma coisa difícil. Muito obrigado. O USP Analisa deste mês termina aqui, mas em junho eu tô de volta com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.